Boa noite, igreja. Você que está aí na sua casa, que nos assiste, boa noite. Vamos dar início a mais um culto. Eu te convido nesse momento a pegar suas Bíblias, né? Reunir toda a família, reunir todos aí ao redor, porque eu tenho certeza que esta noite vai ser uma noite onde Deus vai falar poderosamente conosco. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Salmos, de número 103. Salmo de número 103. Amém? Fala assim: ó minha alma, bendiz o Senhor, e todo o meu ser bendiga seu santo nome. Ó minha alma, bendize, ó Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Amém? Mais um culto em um momento onde que o mundo, o Brasil passa por um momento de crise, onde que em meio a essa crise nós ficamos receosos, com medo. Mas eu gostaria de chamar pelo Deus do Salmo 103, do Deus que não se esquece dos pardais, do Deus que não se esquece dos lírios dos campos. Independente dessa crise, dessas incertezas, Deus ele tem sido benevolente. Nós temos tomado nosso café, nós temos almoçado, nós temos jantado, temos tipo a nossa casa para dormir. Deus ele tem cuidado de nós. Então nessa noite, neste culto, eu te convido a adorar ao Senhor, a bendizer ao Senhor com todas as suas forças, de toda a sua alma, com toda a intensidade. Não estamos limitados a espaço, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te visitar, pois o Senhor, o Deus dos pardais, Ele é o nosso Deus, e nessa noite Ele vai te renovar, vai te restaurar, Ele vai falar contigo. Amém? Eu te convido aí na sua casa, você a ficar sobre os seus pés. Amém? Fique sobre os seus pés e comece a adorar o Senhor. Peça ao Senhor para invadir o seu coração com a paz dele, e a paz dele vai tirar todo o inferno de dentro do seu coração, todo medo. Identifica ele nesta noite, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nesta
Deus chama Moisés para falar sobre o povo, ele fala que ele queria levar o povo ao deserto para cultuar ele. E quando eu perguntei a Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? E eu fiquei meditando na palavra, até o Senhor trazer o meu espírito, o que Ele estava querendo falar comigo. E o Senhor falou assim: Priscila, esse é o momento que eu permiti vocês passarem. É o seu deserto. É o deserto de uma nação, é o deserto de um país, é o deserto de várias nações. Mas o que vocês não estão entendendo é que eu estou levando ao deserto para me cultuar. E quando o povo chegou ao deserto, a cabeça deles estavam apenas na promessa de uma terra que manava leite e mel. Eles queriam sair do deserto e esqueceram de cultuar ao Senhor. E eles começaram a reclamar das cenouras que tinha lá no Egito. Aquela cenoura era muito boa. Eu queria perguntar a você como tem sido esses dias. Para você que tem dinheiro, como tem sido não ganhar mais dinheiro? Para você que tem pouco dinheiro, como tem sido não poder correr muito atrás de dinheiro? Como tem sido esses dias? Você tem pensado nas cenouras, no que você tinha, em tudo que você tinha todos os dias? E esqueceu de que a única coisa que nós possuímos é a presença do Senhor em nós. No final de tudo, não é o nosso diploma, não é o emprego, não é a casa ou o carro, não é nada disso, é a presença do Senhor. Ele tem nos trazido ao deserto, Ele tem nos trazido ao deserto. E talvez você esteja aí na sua sala, ou no quarto, eu não sei onde você está neste momento, nós estamos aqui. E eu queria te convidar a cultuar ao Senhor no deserto. Você vai ver nuvem de dia. Você vai ver coluna de fogo à noite. Não vai faltar comida, porque Deus vai mandar maná. Mandar a vassoura. Você pode crer nisso, querido? Feche seus olhos aí. Cultue ao Senhor no deserto. É disso que Ele gosta, de ser cultuado no deserto. É pra isso que Ele nos chamou. Toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, único legítimo. Toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós. Tua é a glória, o reino é sempre teu. Toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, único legítimo. Toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós. Tua é a glória, o reino é sempre teu. O domínio está em
Queremos viver
oferta, numa palavra, primeiro um agradecimento a todos os mantenedores aqui dessa obra. Essa obra, essa igreja que é do Senhor Jesus, amém? A Conexa Limões, ela nasceu no ventre do Senhor, essa igreja é dele. Eu queria deixar uma palavra, Romanos 11, verso 33, fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém. Eu queria agradecer a todos os mantenedores, a todos os dizimistas e ofertantes. Lembrando os irmãos que nós estamos aqui na igreja todos os dias, de manhã até a noite. E se você precisar de qualquer coisa, nos procure. Também gostaria de falar a respeito dos alimentos. Teve uma demanda maior dessa semana de cestas básicas aqui na nossa igreja. Então você que vai doar algum tipo de alimento, nos procure, por favor. Os pastores estão aqui à disposição. Amém? Que todas as coisas são dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Deus abençoe você, tá? Obrigado pela sua fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Quem está com o coração ansioso aí para ouvir a palavra, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje pela manhã nós tivemos um culto maravilhoso, e eu tenho certeza que não vai ser diferente nessa noite. Eu queria chamar aqui nessa noite o pastor Leno. Amém, pastor? Aleluia. A graça e a paz, irmãos. Deus abençoe vocês. Nós vamos compartilhar uma palavra agora. Cremos que Deus mais uma vez vai falar conosco. Irmãos, pense em um pastor que está com saudades. Hoje bateu saudades das crianças chorando no culto, você acredita? Irmãos levantando para ir no banheiro. Até disso eu senti saudades. Em breve nós estaremos convivendo com tudo isso, amém? A gente crê que em breve nós estaremos liberados a cultuarmos a Deus como comunidade. Em breve, muito em breve. Alguém me perguntou como será a ministração da ceia no próximo domingo. Algumas igrejas, claro que eu não sou contra, respeito. Achei bacana a forma que alguns pastores de outras comunidades se organizaram, né, de cada família fazer a sua ceia. Só que eu vou fazer diferente. A nossa ceia vai acontecer no primeiro culto após essa crise, né, após nós estarmos com as nossas portas ainda fechadas para os cultos presenciais. Então a nossa ceia vai acontecer exatamente no primeiro culto, após toda essa crise que nós estamos passando por ela, amém? Em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra, está em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo, uma palavra para nos fortalecer nesses dias. Interessante quando a Priscila ela falou do que Deus ministrou no coração dela,
onde Deus de fato levou o seu povo até o deserto para que ali eles pudessem o adorar. E ontem, conversando com a minha esposa, eu estava falando sobre um tipo de inimigo que o povo de Israel tinha exclusivamente no deserto, que eram os amalequitas. E os amalequitas, eles eram responsáveis, ou melhor, eles eram especialistas em matar os mais fracos do povo de Deus, aqueles que iam ficando para trás, aqueles que não conseguiam manter o ritmo naquela caminhada, naquela peregrinação. Então os amalequitas, eles ficavam escondidos, e quando percebiam entre o povo de Deus pessoas fracas, pessoas vulneráveis, eram exatamente essas pessoas que eles atacavam. E nós temos vivido dias assim. O diabo tem se aproveitado dos mais fracos, tem se aproveitado dos mais vulneráveis, dos menos vigilantes. E para fortalecer as nossas vidas, eu quero falar hoje exatamente sobre pecado. Eu quero falar exatamente sobre vigiarmos em relação a uma vida de pecado. Então, por favor, não fuja dessa palavra. Talvez você agora pensou, não, eu vou sair aqui porque eu não quero ouvir. Você precisa ouvir. Nós precisamos ouvir. Então está em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Deus, obrigado por essa palavra. Fale conosco, me use por misericórdia e graça, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto ele é incrível por vários aspectos, mas o que me chama mais atenção na parábola do filho pródigo é exatamente a sinceridade de Jesus em contar essa parábola. A parábola do filho pródigo tem um paralelo muito forte com o provérbio de Salomão, que diz que existem caminhos que nos parecem caminhos de vida,
mas que no final se tornaria em caminhos de morte. Esse texto é tão rico a nível de sinceridade, que o pecado na boca de Jesus, ele não é relativizado no texto. Esse texto não é tão romântico, ele não é tão suave como alguns o interpretam. A parábola está contando a história de um filho que foi rebelde, de alguém que meteu o pé na jaca, de alguém que vacilou, de alguém que pecou, e que por isso entrou em estado de degradação. Uma pessoa que gastou toda a herança, essa mesma herança foi se acabando dia por dia. Não existe relativização do poder do pecado nesse texto. Quanto mais perto do Pai, mais parecido com Ele. Quanto mais perto do Pai, mais protegido por Ele. Quanto mais perto do Pai, mais os valores dele serão imprimidos em mim. Da mesma forma, quanto mais longe, menos parecido com Ele eu sou. Quanto mais longe, menos segurança dele eu terei. Quanto mais longe, menos valores de Cristo eu terei imprimido em mim também. Mas pastor, mesmo longe do Pai, o Filho continuou sendo filho. Verdade. Mas a Bíblia diz que do lado de fora, a despeito dele continuar sendo filho, ele era um filho que se encontrava perdido e morto. Nós precisamos entender que caminhar longe de Deus é destrutivo. Quanto mais longe de Deus, mais afastado eu me torno daquilo que Ele quer para mim. Se tem uma coisa que nós temos que aceitar, é que o pecado destrói. A gente sempre vai ver um caminho de degradação na vida de quem se entrega ao pecado. Todos nós já vimos esse filme. Quando eu falo de degradação através do pecado, enquanto eu falo, eu me lembro de pessoas, eu me lembro de nomes, de gente que, porque saíram da presença do Pai, se degradaram na caminhada. E essa degradação, ela não acontece da noite para o dia, não é do dia para a noite que a herança se acaba. O pecado, ele vai destruindo em nossas vidas área por área. O que o pecado faz em nós, a gente demora a perceber. A parábola do filho pródigo, antes de qualquer coisa, é uma história de degradação. É uma história, queridos, de alguém que, por causa do pecado, por ter pecado contra o Pai, por ter pecado contra os céus, ele chegou no fundo do poço. Então agora, se você que me ouve, está percebendo que você está muito envolvido com o pecado nesses dias, você precisa tomar uma atitude antes que você também chegue no fundo do poço. Se você que me ouve se encontra nesse processo de degradação e percebe que aos poucos você está perdendo a sua dignidade, que por causa do pecado, aos poucos você está perdendo o seu casamento, que você está quase perdendo o seu trabalho, que você está quase perdendo o seu ministério, toma uma atitude. O nosso problema é que, enquanto temos cartas para jogar, a gente não acorda. O nosso problema é que, enquanto conseguimos justificar nossas mazelas, enquanto achamos que ainda temos condição de jogo, a gente não sai da mesa. E se a gente não reconhece o caminho que estamos, eu quero te dizer que o fundo do poço é logo ali. A Bíblia diz em Gênesis o seguinte: o pecado está à porta, cabe a você resistir.
Amados, o pecado é o vírus que nós deveríamos mais ter medo em nossas vidas. Se você tem andado tão vulnerável ao vírus do pecado nesses dias, eu te aconselho, comece uma quarentena, se isole, tome os devidos cuidados, porque o fundo do poço é logo ali. O pecado não brinca com a gente. O pecado não brinca com a gente, embora estejamos sempre dispostos a brincar com ele. Sansão brincou com o pecado, mas o pecado não brincou com Sansão. O pecado levou Sansão mais a sério do que ele poderia imaginar. E como saber que alguém entre nós chegou no fundo do poço? É que no fundo do poço não tem como descer mais. É que no fundo do poço o verso 15, o filho pródigo chegou à situação de desejar comer da comida dos porcos. O que eu aprendo com isso? Que estar no fundo do poço é quando ninguém acredita mais nas minhas justificativas. Eu pego tanto, eu me envolvo tanto com o pecado, eu brinco tanto com o pecado, que chega uma hora que ninguém mais acredita nas minhas desculpas. Ninguém mais acredita na minha terceirização de culpa. Estar no fundo do poço é quando eu caio em profundo descrédito. Estar no fundo do poço é quando você consegue afirmar o que está errado, sem necessariamente você estar vivendo o que é certo. Estar no fundo do poço é quando eu estou vivendo de forma inútil. Viver no fundo do poço é quando todos os ímpios te acham descolado, os ímpios te acham legal, os ímpios te acham gente boa, não se sente incomodado com você, porque você parece mais com eles do que com Cristo. Fundo do poço é quando eu me torno aquele tipo de sal, que a Bíblia diz que por não ter mais sabor, merece ser pisado, merece ser deixado de lado. O filho pródigo, ele chegou nessa situação. O pecado nos leva a essa situação de degradação. O pecado nos humilha. O pecado nos destrói. O pecado é um motivo de quase todo tipo de falência. Casamentos falidos é culpa do pecado. Ministérios falidos é culpa do pecado. Em Goiânia, nessas últimas semanas, uma igreja bombástica, uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, uma igreja viva, está sofrendo uma grande crise, porque o seu pastor não vigiou, não levou a sério o poder do pecado, brincou com o pecado e caiu. A falência do ministério desse pastor é o pecado. O pecado nunca promoveu ninguém. Ninguém nunca progrediu seguindo a cartilha do pecado. O filho pródigo se encontra no fundo do poço porque ele se afastou da presença do Pai. E a história de degradação do filho pródigo começa
a se transformar a partir do momento que ele tira um tempo para a sua própria reflexão. Esse momento que nós estamos agora compartilhando essa palavra é uma forma de nós te forçar a ter um tempo de reflexão. O filho pródigo, ele começa aqui no texto a procurar quais foram os núcleos das suas próprias decisões. E ele começou a perceber que se ele não mudasse de rota, ele começou a perceber que se ele não mudasse de comportamento, ele não teria um bom destino. O filho pródigo começa o seu caminho de restauração, revendo o que o tinha feito sair da presença do Pai. Ele não está terceirizando culpa. Embora ele estivesse longe na casa do Pai, mas ele ainda continuava sendo, de certa forma, uma pessoa honesta, porque ele não se justifica, ele não culpa ninguém. Ele começa a lembrar, ele começa a pensar aonde ele tinha errado, para que a partir dessa reflexão de onde ele tinha errado, ele pudesse tomar a atitude de voltar. Ele precisou rever as suas atitudes a nível de pecado. Ele precisou pontuar na sua mente os seus erros mais danosos. Ele precisou se aceitar como alguém que de fato tinha pecado. Davi um dia disse que enquanto ele escondeu os seus pecados, os ossos dele apodreciam. Só foi possível para Davi avaliar o que o pecado estava fazendo com ele, porque ele se dispôs a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida. Só foi possível se iniciar um processo de restauração na vida do filho pródigo, porque ele se dispôs a olhar para o espelho da sua própria existência. Ele se dispôs a reconhecer quem ele tinha se tornado a partir das suas próprias escolhas. Amados, quando Deus pergunta a Adão, quando Deus pergunta onde Adão estava, Deus não perguntou onde Adão estava porque Deus não sabia. Deus não perguntou onde Adão estava porque Deus estava já há um tempo procurando sem sucesso. Não é isso. Quando Deus diz, Adão, onde você está? Deus queria que Adão respondesse, ou seja, Deus queria que Adão descobrisse por si só o ambiente de degradação que ele tinha entrado. Quando Deus pergunta a Jacó qual era o seu nome, Deus não perguntou, não é porque Deus não sabia, era porque era necessário Jacó saber responder o tipo de pessoa que o pecado tinha o tornado. Meu Deus. Fazer uma avaliação honesta sobre nós mesmos fará toda a diferença no nosso processo de restauração. O próprio apóstolo Paulo um dia olhou para si e ele disse assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que não quero, isso eu faço. Aí ele diz assim: miserável homem que sou. Se nós queremos restauração, nós precisamos fazer uma auto-reflexão. E a Bíblia diz mais, que o momento de reflexão do filho pródigo o fez cair em si. Cair em si significa arrependimento. Cair em si significa ser tomado de uma nova mentalidade. Cair em si é se arrepender, e arrependimento é o que abre espaço
espaço para eu me tornar uma nova pessoa. Só que esse arrependimento aqui não foi um arrependimento qualquer. O filho pródigo, ele não se ressentiu apenas, mais do que isso, ele se quebrantou. Ele reconheceu seu estado de miserabilidade. Ele reconheceu no coração a sua própria falência a partir do caminho que ele mesmo escolheu. Amados, enquanto nós nos acharmos certos, enquanto nós ficarmos atrás de justificarmos nossos pecados, nós continuaremos sendo um tipo de barro que Deus não consegue trabalhar com ele. Deus ainda continua resistindo soberbos e dando graça aos humildes. O pecador só mudará de vida no dia que ele entregar um coração humilde para Deus trabalhar. Sem arrependimento é impossível Deus fazer uma obra de restauração em nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Então você que me ouve, se você tem andado na prática do pecado, você precisa entender que sem arrependimento Deus não fará uma obra completa em sua vida. Hoje foi decretado dia de jejum e oração. Eu fiz a minha parte, orei, jejuei, mas jejum e oração sem arrependimento de pecado não traz mudança. Jejuar sem abrir mão do pecado não é jejum, é regime. Deus está nos convocando nesses dias para pedirmos perdão. Você que me ouve, é dia de pedir perdão. Deus tem permitido essa pandemia para a gente fazer uma reflexão ao nosso respeito, achar pecados em nós e pedirmos perdão. Perdão por sermos maus maridos. Ser um mau marido é pecado. E você precisa pedir perdão a Deus por você ser um mau esposo. Você, mulher, pedir perdão por você ser uma péssima esposa. Você, filho, pedir perdão porque você é um filho rebelde. Você, pai, pedir perdão porque você é um pai inconsequente. Você, empresário, talvez pedir perdão porque você tem sido corrupto. Você, pastor, você, ministro do Evangelho, pedir perdão porque você tem se corrompido. Todas as vezes que Deus pediu que o povo se arrependesse, a primeira classe de pessoa que Deus cobrava arrependimento eram os sacerdotes, nós pastores, nós ministros, nós que somos líderes. O filho pródigo, através do seu arrependimento, ele se mostra para o Pai. Ele reconhece que não havia outro ambiente mais próspero. Isso é arrependimento. Ele reconhece que não existia um outro ambiente mais cheio de amor do que a casa do Pai.
Ele reconhece que não existia outro lugar com mais cuidado do que a casa do Pai. Amados, quando o filho pródigo se vê no meio dos porcos, quando ele se vê desejando comer daquela mesma comida, isso significa que os frutos que ele estava colhendo estavam mostrando para ele que ele estava no lugar errado. Para alguém saber se ele precisa voltar a ter relacionamento com Jesus de verdade, é só essa pessoa olhar para a situação da própria vida. É só você olhar para os frutos que você tem colhido por causa do pecado. Não basta só uma reflexão. Não basta só se quebrantar. Nós também precisamos de uma atitude. Qual atitude? Amado, isso é muito sério. Para o filho pródigo sair da casa do pai, ele saiu porque ele tomou a atitude de sair. O filho pródigo, para poder sair da presença do pai, ele saiu porque ele precisou tomar a atitude de sair. Da mesma forma, é para voltarmos para a presença do Pai, só é possível voltar se também tomarmos uma atitude. Se você foi homem, se você foi mulher, para tomar a atitude de sair, seja também homem e mulher, para tomar a atitude de voltar. O filho pródigo nos ensina algo singelo, porém poderoso para nós hoje à noite. Queridos, ele transformou sua reflexão, ele transformou seu quebrantamento, ele transformou seu arrependimento em atitude. Tem muita gente que chora, mas não muda. Tem muita gente que, ao ser exortada, às vezes por um líder, referente ao pecado dessa pessoa, ela balança a cabeça, concorda, mas ela não muda. Não basta concordar, não basta chorar, você precisa tomar uma atitude. O filho pródigo olhou para si e disse: eu vou recomeçar. Pastor, mas eu não tenho força mais. O filho pródigo também não tinha. Mas ele raspou o resto de energia que existia dentro dele e tomou a atitude de voltar para os braços do Pai. Voltar para a casa do Pai não se resume, querida, a voltar para a igreja. Voltar para a casa do Pai é voltar a ter relacionamento com Ele. A Bíblia diz que quando Ele volta, o Pai corre ao encontro dele. O Pai o abraça. O Pai o beija. O Pai lhe dá novas vestes. O pai coloca um anel em seu dedo, dizendo assim: esse é o brasão da família, estamos te aceitando na nossa família de novo. O pai manda matar um novilho para fazer uma grande festa. Tudo isso já estava guardado na fazenda. O anel estava lá o esperando, as vestes novas estavam lá o esperando. O novilho estava lá sendo bem tratado, engordado para aquele grande dia. Está tudo pronto para a sua volta. Está tudo pronto. E essa não é uma palavra para as pessoas que a gente chama de desviados apenas. Pode ser para você. Às vezes você é alguém de altar, mas você está longe da presença do Pai, porque você escolheu uma vida de pecado, e você tem que voltar.
Às vezes você é um pregador da palavra. Você tem talento, tem performance. Você arranca aplausos de quem te ouve falar. Mas você sabe que você está longe da casa do Pai. Porque você escolheu o pecado. E você precisa voltar. É tempo de voltar. Talvez essa crise que nós estamos vivendo é Deus dizendo: é tempo de voltar. Vocês estavam resumindo vida comigo a partir dos inúmeros cultos que vocês participavam. Não é só culto, é vida no meu altar, é vida restaurada, é andar comigo, é sentir minha presença. É tempo de arrependimento. Queridos, o pecado ainda destrói. É tempo de arrependimento. É tempo de santidade. É tempo de quebrantamento. Chega de brincarmos, queridos. Chega de brincarmos. Estamos nesses dias falando muito sobre a volta de Jesus, mas alguns de vocês não me enganam. Você fala da volta dele, mas você tem medo da volta dele. Você tem medo. Você tem medo da volta dele, porque você não está perto do Pai. É tempo de voltar. Você que está assistindo esse culto ao vivo e se perguntando, eu caí aqui de paraquedas, talvez seja para isso, para você ouvir eu dizendo: é hora de voltar. Eu já terminei minha palavra. Eu quero falar para você que está me ouvindo: é tempo de se consertar com o Senhor, é tempo de voltar para a casa do Pai. Você que está afastado dos caminhos de Jesus, é tempo de voltar para a casa do Pai. Você que ainda não conhece o Evangelho, a casa do Pai te espera. Abandone o pecado, largue o pecado. Aonde você está, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja, nós queremos nos arrepender da nossa vida de pecado. Nós temos pecado contra Ti. Nós temos pecado contra os céus. E nós não somos dignos de sermos chamados de seus filhos. Porém, nós sabemos que a mesma graça que aceitou o filho pródigo de volta está disposto a nos aceitar. Tenha de misericórdia de nós. Aceite o nosso arrependimento. Aceite essa noite o nosso quebrantamento. Nós precisamos do Senhor. Tenha de misericórdia de nós. Nos livre da prática do pecado. Tire toda a hipocrisia de nós. Tire todo engano, toda mentira de nós. Em nome de Jesus. Nós queremos ser sarados por Ti. Em nome de Jesus. Chama o ministério de louvor aqui. Nós vamos adorar a Deus. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus, buscando a Deus. Eu creio que alguns de vocês vai continuar adorando. E você que nessa noite, você que aceita Jesus, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus,
coloque o seu nome, nós vamos entrar em contato com você. Escreve seu nome nos comentários. Nós vamos entrar em contato. Eu queria pedir algo da parte da igreja. Você que é crente, eu vou fazer isso, eu vou comentar, eu me arrependo. É uma forma de declararmos a Deus: eu me arrependo. Pastor Leno, eu me arrependo dos meus pecados essa noite. Eu me arrependo. Que você possa se arrepender também, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso poderoso e soberano Deus, que as doces comunhões do Espírito Santo seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seu ministério, não só hoje, mas por todo sempre, em nome de Jesus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino.
Aleluia.